essa noite eu me encontro na casa do Senhor Jesus Cristo, tendo a honra de trazer a mensagem com muita alegria. Com muita alegria, porque o Senhor, Ele concedeu vitória à minha casa. Aleluia. Aos que acompanharam, eu estive novamente em Uberlândia com a Lara. Lara é minha filha que Deus curou do câncer. Aleluia. Mais uma vez eu digo que o Senhor curou, porque o Senhor cura. A boa obra que Ele começou, Ele concluiu em 2020. Aleluia. E a boa obra, ela acontece em mim e você. Todos os dias a boa obra acontece na minha vida e na sua vida. Por isso meu coração se alegra, porque nós estivemos em Uberlândia 20 dias. Aí você deve estar falando, mas não curou? Ele curou. Mas o Senhor tinha algo naquele lugar, e diligentemente nós obedecemos e voltamos ao mesmo lugar. 8 anos atrás, e o Senhor levou exatamente para o mesmo quarto. A menina do 529 foi fechar o ciclo que foi aberto na vida dela. Aleluia. E o poder da oração chegou até aquela cidade mais uma vez. O culto da vitória, ele consiste nisso que você vê. Às vezes você ouve e você não entende qual é a insistência de participar do culto da vitória, porque esse momento é um momento de entregarmos ao Senhor aquilo que não está nas minhas mãos e nem está nas suas mãos. São circunstâncias que nós estamos vivendo e precisamos viver para ser melhores do que ontem. São situações que não têm explicação, mas tem a presença do Senhor sobre nós. E por isso meu coração se alegra, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Abra a sua Bíblia lá em Deuteronômio 31. Só o versículo 6. E depois nós vamos ler Josué 1, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temas e nem vos espantes diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, e não vos deixará e nem vos desamparará. Josué 1, versículo 9, diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te espantes e nem te pasmes, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo por onde quer que andares. Glória a Jesus. Dá uma impressão que nós estamos lendo as mesmas palavras, e nós estamos mesmo. Só que uma dita por um líder que direcionou os israelitas durante 38 anos, saindo do deserto, indo rumo para a terra prometida chamada Canaã. Uma revelada a um líder e a outra confirmada pelo próprio Deus. Eu quero primeiramente falar com os que vieram buscar uma confirmação essa noite. A confirmação da parte do Senhor é: não temas, porque Ele é contigo. Primeiro, o líder, que é um homem admirável, não é um homem qualquer, chamado Moisés. No 31 ele faz uma reunião, e eu acho lindo a forma que Moisés direciona a reunião. Ele fala diante de todo Israel que naquele momento ele levanta Josué como seu sucessor. Ele levanta alguém que foi liderado por ele, para agora, a partir daquele momento, liderar o mesmo povo ao mesmo lugar. Logo no próximo capítulo de Josué 1, a morte então
chega Moisés e é chegado o momento de Josué se levantar. O discurso de Moisés, se eu fosse você, leria quando chegasse em casa. É um discurso lindo, onde ele abre o coração dele de uma forma muito humilde, dizendo: olha, eu aos 120 anos que hoje estou levantando Josué, como meu sucessor. Ele está dizendo para aquele povo que agora não mais ele, mas alguém tomaria o lugar dele, mas para o mesmo lugar, liderando o mesmo povo, na mesma luta, na mesma dificuldade. Eu imagino que nessa reunião Josué fica encabulado, ele fica pensativo, porque ele ouviu o mesmo povo reclamar, ele ouviu o mesmo povo sofrer. Aquele povo era um povo chamado servos do deserto, e Josué iria transformá-los em filhos da terra. Eu imagino que quando Moisés direciona Josué, ele teve medo. Quem aqui tem medo? Eu tenho, de muitas coisas. E o medo não é vergonha para nenhum ser humano, porque o medo é um estado afetivo e efetivo, é nato do indivíduo. Ele é um estado que ativa a consciência de que há um perigo ali na frente. E o medo equilibrado, ele nos protege. Mas o medo exagerado, ele nos adoece. Então o medo, ele é uma coisa comum, e você não precisa ter vergonha do medo, porque todos nós aqui sentimos medo de alguma coisa. Algumas pessoas têm medo de barata, outros pegam a barata e esmagam ela. Tem pessoas que têm medo da viuvez, de perder um emprego. Tem pessoas nesse momento que estão vivendo medo da situação que o mundo está vivendo. Os consultores, pelo contrário, estão enchendo de novo, porque as pessoas estão com medo. Umas de passarem fome, outras de morrerem, outras por esse isolamento social. Muitas talvez nem voltaram ainda para a igreja porque sentem medo. E o medo, ele é real, porque ele tem um objeto. Mas até você sentir medo, você antes, posterior a ele, você teve um pico de ansiedade. Logo se transforma em medo. E depois do medo não tratado, ele se torna um pavor. É onde muitas pessoas têm a síndrome do pânico. Mas antes disso, você teve 2 estágios experimentando o medo. E quando o Senhor falou nesses 2 versículos, as únicas palavras que os meus ouvidos ouviram foi: não temas. Porque nós estávamos um mês anterior a essa batalha que eu tive na minha casa, envolvidos com o relógio de oração. E todas as madrugadas que eu orava, saía para mim esse versículo dizendo: não temas. E eu continuava orando e mal sabia que estava sendo preparada para ir aonde a minha alma não queria estar. E quando nós vamos a lugares que a nossa alma não quer estar, aí o medo aparece de uma forma muito grande. E o medo precisa ser real para ser enfrentado ou confrontado. Você não simplesmente acorda com medo de alguma coisa. Esse medo te traz um objeto, o que é diferente da ansiedade. Muitas pessoas não lidam bem com a ansiedade porque a ansiedade, ela não tem objeto. Então é necessário que o homem pegue a sua ansiedade e transforme ela em medo, e encontre o objeto e encare ele de frente. E eu quero dizer para vocês que eu não tinha medo do hospital. Eu tinha medo, era de reviver as cenas que eu vivi 8 anos atrás naquele lugar. Mas o Senhor quer nos curar de tudo isso. Por isso Ele insiste em dizer: não temas e nem te espantes. Não se atemorize.
porque eu nunca vou abandonar você. Aonde você for, ali eu estarei, sabe por quê? Porque a minha presença habita dentro do teu coração. Então nós podemos até temer, mas até sentir a presença dele novamente. E eu penso que muitos homens nesse livro sagrado sentiram medo, porque o medo é comum. Quando eu penso no não temas, eu penso no Elias, que levou a cabo na espada 480 profetas de Baal, mas que desce correndo e esconde dentro de uma caverna por conta de uma mulher, porque ele sentiu medo. Moisés, quando olha para o Mar Vermelho, ele olha aquelas águas e não tem para onde fugir. Então ele sente medo, mas ele ainda consegue clamar ao Senhor. E o Senhor ainda dá um grito no céu dizendo: Moisés, por que você clamas a mim? Porque ele é o recurso que Moisés tem. E o recurso para nós é o Senhor. Não tem outro senão Ele. Por isso Ele fala que Ele vai adiante de nós. É Ele que vai. E quando Ele vai diante de nós, é porque Ele vai nos esperar no lugar de medo. Então não é necessário temer, mas ainda assim o coração humano insiste em ter medo. Porque medo é um sentimento, é um estado afetivo que muitas vezes vai nos proteger, mas exageradamente ele vai nos adoecer. E eu fui pesquisar na Bíblia Sagrada, em outros livros, e encontrei alguns historiadores que diz que tem não temas 365 vezes na Bíblia. Hoje eu descobri que não tem. Outros ainda são ousados, dizendo que tem 366 vezes o não temas na Bíblia, por conta do ano bissexto. Mas não tem 366. Outros afirmam que tem 58 vezes o não temas. Mas eu quero dizer para você que eu não me apego a isso. Porque se você ouvir apenas uma vez e crer no não temas dele, você já vai ser vitorioso. Basta que ele brade uma vez: não temas, porque eu sou contigo. Então tudo muda quando o fato é que nós conseguimos perceber essa presença dele em nossas vidas. E hoje a Jussara falou algo aqui tremendo em cima do altar na hora do louvor. Ele é o que não tem medo de nada, porque ele é o dono do não temas. E ele vai nos esperar no lugar onde a nossa alma tem medo ou tem fadiga de chegarmos. Ele vai estar lá, sabe por quê? Porque a palavra dele é fiel e ele cumpre. Muitas vezes as pessoas nos abandonam. Talvez esse seja o nosso medo maior. E de quando eu estiver lá, quem estará comigo? Amados, desapega de humanos, desapega de pessoas, porque quando você tiver de passar qualquer vale ou deserto, ele levanta no mesmo dia o grande exército que vai servir você. Como ele fez com Josué, como ele fez com Moisés. Porque tremendo é o que ele faz na vida daquele que crê. Porque nós saímos para certos lugares e nós fazemos os planos. Só que os nossos planos são muito pequenos, perto dos planos do Senhor. Porque quando eu saí daqui na madrugada da quarta-feira, eu fui lembrar que eu não tinha nem R$1 na estrada. Porque a sombra da morte estava novamente no mesmo contexto. E quando eu entrei naquele hospital, eu me lembrei de tantas coisas. O pastor não estava lá, eu estava novamente com a menina falecida, já tinha ficado aqui no Med Center de novo, já estava de novo com a perca de peso, e eu pensava no meu coração: e agora, como é que será o desfecho de tudo isso? Mas o Senhor foi levantando um exército de intercessores. A palavra mais linda e o lugar que nós temos que valorizar mais são os intercessores.
Bem, são as palavras que o pastor disse aqui. Oi. A oração, ela tem um poder que ela ultrapassa barreiras, municípios, nações. Ela alcança quem você ama. Porque é mal de nós se não fosse a oração que chegou naquele lugar e começou a modificá-lo. De hospital a um pronto socorro liberado pelo próprio Deus. Porque eu vi a mão dele. Do primeiro dia até o último dia. Que eu olhei para trás e disse, chega com isso tudo aqui. Porque ele manifestou a glória dele sobre aquele lugar. Porque ele ainda compadece do povo dele. É um tempo difícil, porque nós saímos daqui, nós estávamos no Med Center, a equipe não era essa, os remédios não eram aquele, e nós tínhamos que ir para Uberlândia, e o Covid restringiu muito as vagas naquele lugar. Então o primeiro milagre foi que apareceu uma vaga no setor cardíaco. E nós estávamos lá há 10 dias. De repente o Senhor mudou tudo. E eu venho uma coordenadora da enfermagem e diz, por que você está aqui nessa ala dos cardíacos? Aí na hora eu disse, meu Deus, na hora de ir embora eles perceberam que a Lara, que tem um problema gastro, agora está aqui no cardíaco. Que confusão é essa? E ela disse para mim, hoje ainda eu mudo você de quarto. Porque esses 3 pacientes fizeram cirurgia. E eles ainda correm risco de sofrer um infarto. Então se acontecer alguma coisa, nós temos 2 minutos para atendê-los. E a sua filha no meio dos outros leitos pode atrapalhar salvar alguém aqui. Aí eu disse, estou na chuva que mole. Eu disse, tá bom, e para onde nós vamos? Aí ela disse, para o 529. 8 anos atrás. E na hora meus joelhos tremeram, eu fiquei resistindo. Falei, Deus, o que o Senhor quer comigo no 529 de novo? É de novo que eu vou ouvir o óbito, é de novo que eu vou viver a solidão, é de novo que eu vou viver esse medo. Senhor, eu não fui aprovada então? Ele diz, fica calada e espera em mim. E na madrugada a pessoa que estava no 529, presta atenção o tanto que o teu medo te paralisa. Olha o tanto que o medo vai criando assim, porque o medo é criativo. Ele tem uma força ao nosso redor. E aí a hora que eu olhei para lá, eu disse, viver de novo o 529. Aí na mesma hora vem uma enfermeira conversando com a outra, e ela solta no corredor que a pessoa do 529 tinha falecido naquela madrugada. E nós seríamos a próxima a ir para lá. E aí muitas pessoas perguntam, o que é? Será que a filha pecou? Será que a mãe pecou? Ei, amado, isso não é da sua conta. Da sua conta é crer no milagre e participar dele. Porque o Senhor, Ele é compadecido de todas as nossas lágrimas. Então nós mudamos para o 529. E não era para reviver, não era para nada. Era para pregar para uma mulher do 528. Que foi tirar o leite 5 da manhã, 34 anos, cheia de vida. Menina de família, pisa numa cascavel. E a cascavel pica a perna dela, ela perde a fala, ela perde não anda mais, não fala mais. E ficou 20 dias dentro de uma UTI. E não tinha quem cuidasse dela naquele quarto. Então Deus tratou 10 dias. E me pôs a servir 10 dias naquele lugar. Porque é isso que Ele faz. É por isso que Ele fala para nós de antemão. Não temas. Não te espantes, não atemorize. Eu coloquei no meu coração que o não temas para mim significa não fujas. Não seja covarde. Moisés só experimentou a liderança porque ele não teve medo. Ou se ele teve, ele tratou na presença do Senhor. Josué chegou àquela terra porque ele teve medo, mas ele tratou diante do Senhor. Maria só trouxe o Salvador porque ainda que ela tivesse medo, ela enfrentou aquele medo. Então é por isso que Ele está dizendo para nós, como um pai fala às crianças, calma, você não vai ter medo, você vai enfrentar. E sabe o que vai acontecer? Você vai crescer.
E vai ter uma vida diante de você. Então, para gerar o nosso quarto da vitória, é necessário crer e não temer e enfrentar os nossos vales. Porque afinal de contas, você não vai ter outra opção. Você vai ter que olhar para a sua situação e dizer: eu vou confrontar e vou acreditar no não temas. Porque para minha surpresa, quando eu cheguei no hospital, ele estava lá. Ele estava, porque ele é fiel para cumprir a palavra dele. Foram 20 dias, foram sofridos, foram muitas dores, foram muito sofrimento, foram muitas reflexões. Mas o não temas surtiu um grande efeito mais uma vez na minha história. Quando ele fala para Josué mediante todo o público, ele abre o coração dele e ele lembra no versículo 5 do 31, dizendo: olha, Josué, diante de todo Israel, eu quero dizer para você que só o Senhor poderia nos livrar dos nossos inimigos. Ele ainda menciona amorreus e ogs, que eram inimigos poderosos, mas o Senhor, Josué, eu estou aqui para dizer para você, Ele nos fez vencer os inimigos. Então não te espantes, não procure explicação. Eu estou abrindo meu coração para dizer para você, eu não vou entrar naquela terra, sabe por quê? Porque o meu ministério já está consumado. E na minha opinião, Moisés é um homem tipo lei. E a lei não traz para nós a promessa, mas a graça nos leva até ela. Tinha que ser Josué mesmo. Tinha que ser Josué, porque Deus o havia escolhido. Deus o escolheu e Deus nos escolheu para viver coisas grandes. São dificuldades, são vales, são desertos, mas depois de tudo isso, você vai ser conhecido como escolhido dele, como alguém que fez a diferença onde você estava. E não pense você que ele esquece detalhes. Porque eu comecei dizendo para você, eu saí daquele lugar sem nenhum real no bolso. E quando eu entrei no quarto com a Lara, que ainda era 509, tinha uma senhora com alguns eletrodos, tinha feito um exame eletrocardiograma, e ela estava seminua, deitada no leito, com um semblante triste. Até então estávamos só nós três, e eu fui me aproximar dela e olhei e disse: olha, nos dias que eu estiver aqui com a minha filha, se a senhora não tiver acompanhante, eu estou aqui me dispondo a cuidar da senhora, porque é isso que o povo de Deus tem que fazer. Independente do seu vale, sacode a preguiça e a tristeza e procure alguma coisa para fazer por ele. E quando eu me apresentava a ela, ela disse: olha, eu não sei quantos dias eu estou aqui no hospital, porque me parece que eu fiquei 20 dias na UTI, eu tive um infarto, moro em Coromandel e não tenho acompanhante, porque por causa do Covid, a minha filha é um grupo de risco, o meu marido tem 75 anos e eu não tenho nem visitas aqui. Eu disse para ela: então me dê o seu telefone, que eu vou começar a te ajudar agora. Enquanto os médicos olham a Lara, eu ligo para a sua família. E fiz isso, e ela me deu o número. Quando eu liguei, o esposo começou a chorar, dizendo: Deus, o Senhor ouviu a minha oração. Alguém chegou naquele lugar, e eu precisava tanto de notícia da minha esposa. É uma família pequena, é uma família mirrada, fora que mora em outra cidade. E eu disse, eu fiquei tão constrangida dele chorar, e ele gritava o nome da filha: filha, vem cá, que a sua mãe agora arrumou alguém que parece que chega até a ser um anjo, porque nós estávamos sem notícia. E aí quando eu falei com a filha disse: olha, daqui 3 dias, presta atenção, igreja, a forma que Deus trabalha não é a forma humana. Os nossos olhos precisam olhar além daquilo que nós estamos vivendo. Ela disse: daqui 3 dias eu vou no hospital. Eu não posso ver a minha mãe, mas eu preciso ver você.
porque já vai para um mês. E ninguém teve a ousadia de pegar a minha mãe ou conversar com ela e pegar o telefone dela. Eu preciso ver você. E quando eu desliguei, eu disse: nossa, como as pessoas estão carentes. Nem vi tanta coisa assim, nem vi grandeza nisso. É pegar um telefone e ligar, e isso era bônus. Falei: meu Deus, como as pessoas estão carentes. Passa-se os 3 dias. Então começa a faltar coisas dentro do hospital. Eu quero dizer para você que o Covid é real. A nossa saúde, ela está um caos. Isso é real que o país está vivendo. Não tinha alimento para o acompanhante. Está faltando remédio. Isso é real. E os intercessores precisam orar. Esse papel é nosso, igreja. É nosso. Nós precisamos orar pelos nossos funcionários, os profissionais da saúde. Né, Luana? Os nossos médicos. Nós precisamos orar por eles. Aí deu-se os 3 dias, as mesmas 72 horas de Josué. Ela liga: então desce aqui que eu preciso te ver. Eu disse: meu Deus. Aí desci, ela estava num carro vermelho, eu fui até ela e ela disse: olha, a situação da minha mãe é complicada e como você vai ficar lá de acompanhante, eu gostaria de te pedir para quando o médico der o relatório, você me liga, você passa pelo WhatsApp, eu estou tão emocionada. E ela começou a chorar, dizendo que não tinha saúde, que a mãe dava muito trabalho e que aquele infarto tinha mexido com ela. Enfim, eu disse: calma, eu vou ficar aqui não sei quantos dias. Isso não me custa nada cuidar da sua mãe. Ela disse: não custa para você, mas eu vou te dar esse envelope para que você possa suprir as suas necessidades. E naquele mesmo dia, quando eu subi, eu não tive coragem de olhar. E o Senhor dizia para mim: não temas. Eu não disse para você: não temas. Eu estou aqui, eu estou no controle de todas as coisas. E antes de abrir o envelope, os médicos da Lara estavam lá no quarto e eles disseram para mim: olha, mãe, infelizmente o hospital não tem condições de comprar 3 medicamentos. E eu segurando o envelope, eu disse: eu tenho certeza que o dinheiro está aqui. Quando eles me entregaram a receita, que eles saíram, a Lara me olhou com o olho grande assim, sabe o olho do gato de botas. Quando eu peguei a receita, eu falei: Lara, eu vou descer e vou trazer essa medicação agora. Ela disse: como, mãe? Falei: o Senhor dos Exércitos mandou. Naquele envelope tinha R$1.000. Nem se eu trabalhasse um mês para aquela mulher, eu teria coragem de pedir 1 centavo. Mas o Senhor tinha olhado a minha bolsa e Ele sabia que eu não tinha. Para aquela semana estava tudo garantido. E depois desse dinheiro servido, ela recebeu alta primeiro do que nós. Ela me liga todos os dias. E na noite mais fria, ela disse para mim: eu estou muito grata por você ter cuidado de mim. E amanhã certamente eu vou embora. Eu disse: vai levar Jesus com você. Essa noite eu não quero oferecer para você um banho. Eu não quero oferecer para você uma comida. Mas eu quero oferecer o Cristo que me trouxe a esse lugar. Eu quero me apresentar como pastora e tenho uma palavra de salvação para a vida da senhora. E como o Senhor me ensinou a te amar, a cuidar de você e nos vinculou a essa história, eu gostaria de perguntar para a senhora se a senhora aceita Jesus essa noite como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador da vossa alma. Para que você entenda que para nós que estamos nele, servir no deserto ou servir na bonança, tanto faz para nós. Isso não é uma coisa grande. O ímpio acha isso um absurdo. O ímpio acha isso difícil demais.
Mas para nós isso já é nato, porque nós nascemos para servir. E foi isso que Moisés fez por aquele povo. Foi isso que Josué fez para aquele povo. É isso que nós temos que fazer para o povo lá fora. Enquanto pessoas não tocavam, pessoas estavam neuróticas, o Senhor me colocou para dar banho naquela senhora. Me colocou para pôr comida na boca dela. E quando terminou com essa senhora, Ele me levou de novo ao 529 para servir a menina que foi picada pela cobra. Porque ela não falava mais. Mas nós fomos orando. Eu e uma outra mãe que estava no quarto 529. Que ela era o 30, eu era o 9 e ela era o 28. Então a do 30, ela já era convertida da Assembleia, estava com a filha. E nós duas começamos a orar naquele quarto e orar por aquela mulher. Quando nós saímos do hospital, ela estava falando e ela já estava andando. Porque é isso que Deus tem para nós. É bom que quando Ele nos levar ao vale e ao deserto, Ele nos encontra ocupado com a obra dEle. Porque nós não somos tão miseráveis que não podemos servir alguém. Ou não somos tão ricos que não precisamos de nada ou de ninguém. Nós estamos nesse trajeto. É para entender que o medo nos paralisa, mas a nossa fé faz nos levar a lugares grandes e maravilhosos. Porque quando eu me despedi daquele vale, daquele deserto, eu olhei para trás e disse: ainda bem que o Senhor não perguntou a minha opinião, se eu gostaria de voltar aqui. Porque se o Senhor me perguntasse, eu ia dizer: não, Senhor, me deixa quieta onde eu estou. Mais uma vez, a medicina foi contrariada pelo poder daquele que faz todas as coisas. Mais uma vez, o Senhor foi conosco, porque Ele faz isso conosco. Então quando você sentir vontade de orar, não espera relógio de oração não. Dobra o seu joelho e entra nessa esfera do Espírito Santo, porque Ele nos prepara antes de qualquer batalha. Pensa uma pessoa que dava 3 horas, estava alerta. Eu dizia: Senhor, é o relógio de oração. E uma alegria, mal sabia eu que eu orava para mim mesma, que eu orava para minha casa, que eu orava pelas pessoas. E quando eu mandava mensagem, as pessoas que eu mandei na madrugada me mandaram durante os 20 dias, dizendo: pastora, a senhora não está sozinha, nós estamos com o Senhor. E a morte veio, porque ela é atrevida. A médica olhou e disse: olha, mãe, mais uma vez, eu não sei explicar, mas se você não traz essa menina, ela ia virar óbito. Porque agora veio de uma forma muito rápida e muito agressiva. Porque foi a mudança de uma medicação, igreja. A medicação funcionou 8 anos. Uma vacina que vem do exterior. Mas ela perdeu a eficácia no organismo dela, mas estava tudo bem. Mas era necessário trocar, era um risco que nós íamos correr. E quando faz a troca dessa medicação, de novembro para cá, ela vem sentindo sintomas, mas ela vem segurando, ela vem tendo bom ânimo. E aí quando veio agravar, veio severamente. Aonde perdeu peso, aonde teve que fazer uma cirurgia. Então era o mesmo vale, mas decretado no céu a ordem dele, dizendo: nela ninguém toca. Nela ninguém toca, porque eu tenho com ela. A promessa que Deus tem para a vida daquela menina é grande. E eu penso que é a mesma promessa que Ele tem para você também. É a mesma promessa que Ele tem para mim. Ele nos chamou, foi para termos um espírito de coragem. Foi para enfrentar os nossos vales, os nossos desertos. E na quarta que eu saí com ela daqui, na quinta-feira estava marcado o casamento dela. E nós demos entrada. Quando foi 1h da tarde, ela lembrou. Ela falou: mãe, o meu casamento estava marcado. Eu disse: então, Lara, abre os seus ouvidos, que eles virem um orelhão para você ouvir o que Deus tem para você. Que você atente ao que o Espírito diz.
que você reencontre com Ele, que você abrace essa misericórdia e muda de vida, porque Ele está mais uma vez dando chance para você de viver. Que você receba Ele, receba os seus deveres, receba os seus direitos, receba como filha da terra prometida. E atente ao que o Espírito diz, porque Ele fala conosco. E aos que vieram essa noite, o recado é esse. Tudo isso só para você sair daqui sabendo: não temas e nem te espantes. Não procure explicação do Senhor. Aceite o grande exército que Ele vai levantar. Se for para comer na mão de estranhos, coma com humildade, com simplicidade, e aceite. Porque o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza. Ele é o que abre portas, é o que fecha portas. É o que muda o diagnóstico dentro da medicina. Ele muda o ambiente porque Ele tem amor por nós. Fica de pé que eu quero orar por você. Então, se você tem alguma coisa que traz medo na sua alma, não tenha vergonha não. Encara Ele essa noite. Encara o seu medo e olha para dentro dos olhos dele e diga: ei, o Senhor dos exércitos diz para não temer. Sabe por quê? Porque Ele vai diante de mim. Ele é a resposta para você. Então pare de pensar em pessoas, pare de fazer planos pequenos e deixe o plano vir do céu para a sua vida. E se você crê, não precisa mais de que uma vez. Não temas, porque Ele é contigo. Fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração e começa a sentir a presença dEle. Peça a Ele para sondar a sua mente, para ir de encontro a esse medo que apavora, que traz angústia, que faz você ficar paralisado. O que você tem medo, diga para Ele essa noite. Olha Ele falando com você nessa canção. Eterno amor, O nome dele é eternidade, igreja. seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, Jesus. Glorificado é o seu nome, Jesus. Tu és o Senhor dos exércitos, o Senhor está nesse lugar. O Senhor habita no culto da vitória, Senhor. Na batalha permaneceremos em pé. Se exército seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus
Essa noite, Espírito Santo, nós estamos aqui como os seus filhos. Nós estamos aqui como os seus dependentes, Senhor. Nós estamos aqui como crianças, Senhor. Estamos aqui, Senhor, experimentando a Tua graça, o Teu favor, Jesus. Eu sei, Senhor, que o medo tem levado muitas pessoas à escuridão, Senhor, ao isolamento. Tem levado, Senhor, ao desânimo, à desesperança, Senhor. Mas o Teu Espírito essa noite, é Ele que sopra e leva todo o espírito do medo embora. É Ele que quebra correntes, é Ele que quebra algemas, é Ele que dá, Senhor amado, um novo modelo de pensamento. É Ele, Senhor, que nos liberta de todo medo. E quem somos nós, Senhor, para acrescentar um tio ou para tirar uma vírgula daquilo que nós iremos passar na terra, Senhor, de sofrimento? Nós não podemos, Senhor, mas nós podemos clamar pelo Senhor. Nós podemos dizer: Senhor, confirma no meu coração o não temas, arranca de mim esse espírito de covardia e me dá um espírito ousado. Se é para passar, Senhor, passe comigo. Se é para enfrentar, enfrenta comigo. O Senhor foi com todos e todas as mulheres dessa palavra sagrada. O Senhor foi com a pastora mais uma vez. O Senhor foi com a Lara mais uma vez. Então vem, Senhor, e atende a oração desse irmão e dessa irmã, Senhor. Atende o clamor dele, Senhor. Atende, Senhor, o clamor dos meus irmãos, para que no culto da vitória nós possamos aprender o que vale a Tua presença. Não importa o vale, não importa o deserto, se o Senhor estiver conosco. Ah, Senhor, se o Senhor estiver conosco, nós sairemos de lá outra pessoa. Nós vamos romper o medo, nós vamos romper a incredulidade. É por isso que essa igreja ora, é por isso que nós somos convidados para viver o culto da vitória. Porque hoje ainda, se você receber o não temas, a sua vitória está sendo gerada nas mãos daquele que tudo pode, o que está acima da ciência, o que está acima das águas, o que ninguém pode deter, o que não desampara, o que não abandona. Então nós tomamos posse essa noite. Eu sei que o Senhor vai diante e que todas as coisas o Senhor cuidará para cada um de nós. E nós